Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para darmos continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos. E hoje nós finalmente vamos entrar na segunda parte de Atos, intitulada As Primeiras Missões, quando efetivamente nós vamos conhecer as personagens históricas da Casa do Caminho, da primeira comunidade cristã primitiva. E hoje nós adentraremos no capítulo 6, intitulado Instituição dos Sete. Para esse estudo de hoje, nós utilizaremos a obra Vida e Atos dos Apóstolos de Caio Barchutel, que já utilizamos alhures, em outros vídeos. Quem nos acompanha deve estar lembrado. Então, como atualmente fazemos, vamos ler aquilo que temos em Atos e em seguida fazer as nossas despretensiosas ilações e comentários. Instituição dos Sete. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, os helenistas, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes, entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos na multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus crescia. O número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém, e considerável grupo de sacerdotes obedecia à fé. Alguns comentários da igreja de Jerusalém. Os discípulos, nova maneira, em certas seções dos Atos, de designar os cristãos, assimilados assim ao pequeno grupo de fiéis que aderiram a Jesus e que os evangelhos designam por esse nome. Vamos nos lembrar que o nome cristãos foi uma alcunha de Lucas, Então, os discípulos são os apóstolos, os 12, após a morte e ascensão de Jesus, que deram continuidade à sua propagação do evangelho. Os helenistas, judeus que haviam vivido fora da Palestina, haviam adotado certa cultura grega e dispunham, em Jerusalém, de sinagogas particulares em que a Bíblia era lida em grego. Os hebreus eram os judeus autóctones, falavam aramaico, mas liam a Bíblia em hebraico nas sinagogas. Esta divisão foi transposta para o seio da igreja primitiva. A iniciativa das missões partirá do grupo helenista. Isso daqui é extremamente importante para fins históricos. Veja que o nome fariseu vem do hebraico parash, divisão, separatismo. E esse separatismo acaba ameaçando a estrutura da igreja cristã primitiva. Só que o fato de sair, como aqui na Bíblia de Jerusalém está escrito, a iniciativa dessas missões para partirem, para alcançarem novas regiões e novos povos, ela acabou sendo boa para a propagação do evangelho, porque alcançou outros povos e ajudou na disseminação. Então, ao contrário de oferecer esse risco de separação, de separatismo, acabou servindo para o propósito maior de difusão da Boa Nova, sem perder a sua essência. Outra observação importante 12 era o número das tribos de Israel, 7 era o das nações pagãs que habitavam em Canaã. Então veja como os números, os números cabalísticos têm um simbolismo todo especial, Por que os 7? Por que os 12? O tempo inteiro o Messias fazendo alusão ao texto da lei dos judeus, ao texto do Velho Testamento, mostrando essa continuidade. Nada aqui é aleatório.
A dupla função dos apóstolos nas reuniões litúrgicas da comunidade: pronunciar as orações e fazer a catequese. Bom, então nós temos aqui a instituição dos 7, né? Na instituição da comuna, dessa comunidade cristã, o que foi observado? Foi observado que o adensamento de pessoas necessitadas foi crescendo ao longo dos tempos. E à medida que se fazia essa propagação cristã, mais pessoas se sensibilizavam com a mensagem da Boa Nova e aderiam àquele movimento. E com isso, faltavam mãos laboriosas para cuidar de tudo. Então, aquelas pessoas tinham que comer, tinham que ser aciadas, tinham que ser limpas, os seus ferimentos, né, as suas feridas tinham que ser tratadas, tinha a parte da oração, tinham as prédicas. Então, era necessário ter gente para tomar conta de tudo isso. Era necessário organizar. E por isso, houve a ideia, foram escolhidos 7 pessoas dentre aquele corpo, pessoas que eram sérias, dedicadas ao trabalho e que até aquele momento não tinham um comprometimento maior com a estrutura da igreja cristã para poder dar conta de tudo isso. E aí os 7 foram apresentados perante os apóstolos e aprovou-se então. Caimba Schutel, nessa obra Vida e Atos dos Apóstolos, ele vai fazer considerações extremamente oportunas e interessantes sobre isso. No capítulo em que ele vai chamar Dispenseiros da Comuna, aí ele vai começar dizendo assim: o estabelecimento da comuna ou da comunidade cristã entre os cristãos tornou-se um fato. Foi necessário a nomeação de dispenseiros, sem o que ficaria prejudicado o trabalho dos apóstolos. Então, se os apóstolos fossem tomar conta de todas as atividades, né, que diariamente eram necessárias para manter a comunidade cristã, não daria tempo de fazer propagação da Boa Nova. Então, por isso, os 7 foram escolhidos. Deliberaram entregar essa tarefa a pessoas dedicadas, solícitas, de espírito de justiça e sem outros compromissos especificados. E uma dessas pessoas, ao nosso ver, inclusive, a de maior importância, não de uma importância em termos de privilégio, mas de uma importância em relação à responsabilidade, identificação com o ideal cristão, sintonia com o espírito legítimo do cristianismo, sem sombra de dúvida, era Estevão, que tanto era um exímio curador. Vamos nos lembrar, de acordo com o nosso estudo de Paulo e Estevão, que graças ao cuidado dele com Sérgio Paulo, né, ainda enquanto ele era um cativo, ele conseguiu ter a bênção da liberdade e conseguiu alcançar a Igreja do Caminho tempos depois. Então ele era tanto exímio cuidador como preletor, né? E aí Caibá vai continuar dizendo: a organização da comuna tornou-se um fato de grande importância na Judéia, pois, de forma alguma, poderia agradar ao sacerdotalismo dominante, nem ao capitalismo. O que a comunidade cristã primitiva fazia era suprir aquilo que era dever da justiça da época fazer, cuidar dos leprosos. Pelo contrário, para a justiça atual, os leprosos estavam no livro dos mortos. Eram relegados, esquecidos, fingia-se que eles não existiam. Para a lei da época, a lei romana, eles estavam mortos. Então, aqueles cristãos envolvidos por esse espírito de fraternidade pegavam aqueles que perante a lei estavam mortos e cuidavam, recobravam essa dignidade. Muitos deles que houveram aptado o seio dos judeus e que agora, por estarem doentes, não serviam mais. E Caibá continua dizendo assim: os atos não dão notícia circunstanciada da nova instituição cristã, mas é presumível que ela se mantinha como uma organização admirável. Nós já dedicamos um vídeo do estudo de Atos dos Apóstolos para nos referir à comunidade cristã primitiva. Discutimos um pouco em relação à igualdade das riquezas e como que isso conseguiu se manter se o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ao perguntar a espiritualidade superior, a espiritualidade lhe responde que isso é uma utopia, né? E aí nós discutimos na época que, pelo fato dos cristãos primitivos estarem envolvidos por um espírito de autêntica fraternidade, o egoísmo, pelo menos naquele momento, não era vultoso, e isso viabilizava o sucesso, né, por assim dizer, da comunidade cristã. Mas é lógico que era necessário trabalho.
que eles não podiam viver apenas de fraternidade e do Espírito Santo. Eles precisavam trabalhar porque havia ali necessidades materiais, que eram necessidades urgentes. A própria figura de Tiago, junto com os judeus, né, junto com os sacerdotes mais importantes, suavizou, e Tiago, nesse ponto, foi autor de renúncias silenciosas, né, que passaram praticamente despercebidas pelos livros evangélicos, porque em certo ponto ele suavizou essa perseguição, meio que fazendo aquele jogo de cintura entre os judeus e os cristãos. Ele inclusive foi, por muito tempo, se não até hoje, injustiçado e incompreendido por conta disso. E aí Caimbé vai falar uma coisa que é muito importante. Não se pode conceber que uma multidão composta de mais de 5.000 homens vivesse em completa indolência, unicamente rezando. Então, naturalmente, eles trabalhavam, tinham que ter os seus ofícios, seja de tecelão, comerciantes, tinham que cuidar-se uns dos outros. Isso só é possível quando você sai de si. Quando você não executa um cristianismo, que Caimbé fala, que é um cristianismo capitalista, que eu cuido apenas de mim. Tipo, eu separo um momento para rezar, né, para adorar a Deus, mas eu não estou preocupada em exercer a caridade e a autêntica fraternidade, e estou pouco me lixando para a dor e para os sentimentos do outro. Se o outro está sofrendo, está padecendo ou não. Eu não me sensibilizo. Ou pelo menos eu não me sensibilizo a ponto de fazer renúncias. Isso é interessante. A concepção dos apóstolos sobre a fundação da comuna pode ser considerada uma ideia muito adiantada para aqueles tempos. Mesmo agora, se ela fosse estabelecida, não vingaria. Esse vaticínio de Caimbé é interessante porque ele tem tanta convicção ao afirmar isso. Tem algumas pessoas que não concordam com esse ponto de vista, né? Nós respeitamos completamente. Mas, em certo ponto, é possível de compreender a posição de Caimbé, porque onde há o egoísmo não pode existir o sentimento de legítima fraternidade. A fraternidade, a amizade, ela tem um sentimento imbuído aí, de renunciar um pouco a si. E em certo ponto até ser prejudicado, para que o outro tenha suas necessidades atendidas. Então nós aqui estamos diante de uma instituição primitiva, né? E de 7 pessoas que abdicavam das suas próprias necessidades para contribuir com o seu trabalho em prol de uma causa maior. E para isso, deve haver realmente uma profunda identificação com essa mensagem, deve haver algo de extraordinário, a ponto de fazer essas pessoas terem essas grandes renúncias e se regozijar com isso. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.